Bom dia, Rafael. Muito obrigado. Bom dia a todos que nos assistem nesta manhã. Registro que é um prazer poder conversar a respeito das novidades editadas pela Lei 14.010, sancionada na última quarta-feira, no dia 10 de junho de 2020. Como o Rafael bem colocou, essa lei estabelece o regime jurídico emergencial e transitório das relações de direito privado no período da pandemia ocasionado pelo coronavírus. Alguns pontos que eu vou tratar aqui, o primeiro deles, que mereceram a atenção do legislador, foi com relação à prescrição e à decadência. Relembre-se, de forma simples, que a prescrição é a perda do direito de exercer uma pretensão. A prescrição está regulamentada no Código Civil, nos artigos 205 e 206. A decadência, por sua vez, é a perda do próprio direito, em razão do decurso do prazo previsto em lei, e está regulamentada no Código Civil nos artigos 207 até 211 do Código Civil. Não existia na legislação vigente até então qualquer previsão sobre o cômputo de prazos prescricionais para situações excepcionais como as que estamos vivendo nos dias de hoje. Em razão disso, o legislador editou a Lei 14.010, sancionada pelo presidente no último dia 10 de junho de 2020, estabeleceu em seu artigo 3º que os prazos de prescrição estariam impedidos ou suspensos, conforme o caso, desde 10 de junho de 2020, que foi a data que a lei entrou em vigor, até o dia 30 de outubro de 2020. Os prazos decadenciais, da mesma forma, estão suspensos neste período. Vale dizer que a diferença entre impedimento e suspensão é a seguinte: o impedimento é quando o prazo ainda não iniciou, não começou a fluir, e a suspensão se dá quando o prazo já começou e ele é suspenso durante esse período. Ainda na regulamentação, agora publicada na última quarta-feira, não há uma definição importante que não se aplicam as regras desta lei enquanto estiverem vigentes alguma situação de suspensão ou impedimento previstas na legislação ordinária anteriormente vigente. Um exemplo para isso é um negócio com uma condição suspensiva que ainda não se implementou. Se essa condição suspensiva não se implementou, o prazo ainda está suspenso ou interrompido e não se aplicará o que está estabelecido na legislação agora que entrou em vigor semana passada. Caso essa condição suspensiva se encerre, digamos assim, aí sim aplica-se esse prazo suspensivo da legislação agora em vigor 14.010. Outro ponto importante que a Lei 14.010 objetivou regulamentar, no artigo 10, é a suspensão do prazo para aquisição de imóvel ou móvel pelo Instituto da Usucapião. A usucapião é o direito que o indivíduo adquire a propriedade de um bem em função do exercício e utilização dele por um determinado tempo, de forma contínua e ininterrupta, e sem qualquer contestação por terceiros. A nova lei, agora editada, suspendeu o prazo o cômputo do prazo para aquisição da propriedade, pelas diversas espécies de usucapião, pelo período também de 10 de junho até 30 de outubro de 2020. Ou seja, esse período antes mencionado não servirá para cômputo dos prazos de aquisição previstos em lei. Tá? Outro ponto importante é a questão que traz as relações de consumo. Está previsto no artigo 8º da Lei 14.010. Lá está prevista uma regra específica que suspende o direito de arrependimento e desistência do negócio
para os casos de entrega domiciliar de produtos perecíveis, de consumo imediato e de medicamentos até o dia 30 de outubro de 2020. Esse direito de arrependimento e desistência está estabelecido no artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor e autoriza o consumidor a desistir do negócio no prazo de 7 dias contados do recebimento do produto ou do serviço. A regra que agora entra em vigor, portanto, suspende apenas para os casos de entrega domiciliar de produtos perecíveis, de consumo imediato e de medicamentos o direito de desistência do consumidor. Para outros produtos e serviços, como eletrônicos, entrega de produtos das mais diversas ordens, o direito de arrependimento segue podendo ser exercido pelo consumidor nos termos da legislação consumerista que já estava vigente. Por fim, com relação ao direito de família e o direito das sucessões, também tivemos algumas situações importantes que foram previstas nessa legislação. O artigo 15 da Lei 14.010 estabelece que a prisão civil para devedor de alimentos só pode ocorrer na modalidade domiciliar no período compreendido também de 10 de junho de 2020 até 30 de outubro de 2020. E o artigo 16 estabelece regras transitórias importantes para os direitos das sucessões. Quanto ao inventário e à partilha, né, o Código de Processo Civil, no artigo 611, estabelece que o prazo para a instauração do procedimento de inventário ou de partilha, seja judicial ou extrajudicial, é de 2 meses até 2 meses após a abertura da sucessão. A abertura da sucessão se dá com o evento morte. E deve finalizar esse expediente no prazo de 12 meses, ressalvada a possibilidade de prorrogação a requerimento das partes ou de ofício por uma ordem judicial. A lei, agora em vigor, que entrou em vigor no dia 10 de junho, adia o início do prazo de 2 meses para apresentação do pedido judicial ou extrajudicial de inventário para o dia 30 de outubro de 2020, para todos os óbitos ocorridos a partir de 1º de fevereiro de 2020. Ou seja, o prazo de 2 meses previsto no artigo 611 do Código de Processo Civil, ele começa a correr a partir do dia 30 de outubro de 2020 para os óbitos ocorridos a partir de 1º de fevereiro. Além disso, o prazo de 12 meses para encerramento do procedimento de inventário e partilha, que iniciou antes dessa data de 1º de fevereiro de 2020, fica suspenso até 30 de outubro de 2020. Essa previsão se justifica pela dificuldade de levantamento de dados, reunião de documentos, identificação de patrimônio, formalização do pedido, seja judicial ou extrajudicial, durante o período que estamos vivendo. Seriam esses os pontos que eu tenho a tratar. Eu devolvo a palavra ao Rafael, agradeço a atenção, muito obrigado, um bom dia.